Ainda não foram perguntar para o Carlos Queiroz se ele escala o time titular, né? Porque essa moda, por exemplo, já chegou à Copa do Mundo. Sim. Ele está classificado em primeiro de qualquer resultado. Ele está em primeiro. Então ele pode botar o goleiro... Eu li hoje que ele vai rodar o time. Ele disse. Ele disse na coletiva que ele vai rodar o time. Ele não vai botar o time... Então já perguntaram. Ele não vai botar o time principal. Que eu acho que é a grande vantagem do Paraguai. Porque eu não vejo o Paraguai... Por que o Paraguai estaria tão animado assim de jogar contra a Colômbia? A Colômbia é muito melhor que o Paraguai. Mas o time reserva da Colômbia, sem grandes motivações. E às vezes tem aquele jogador que quer mostrar serviço, né? Às vezes você pega um reserva que joga muito. Mas assim, eu acho que o jogo mais difícil hoje me parece o Catar para a Argentina do que a Colômbia para o Paraguai. Essa Colômbia reserva. A Argentina agora ficou desesperada com essa informação do Cereto. Porque a Colômbia rodando o time, colocando um time... Ele vai rodar. Alternativo, né? Misto, aumenta, é a única chance que o Paraguai, como disse o Show, tem de tirar um resultado positivo. O Paraguai vencendo vai a 5 pontos e deixa para a Argentina só a possibilidade do terceiro lugar, de passar como melhor terceiro. O melhor da Colômbia com o melhor do Paraguai não tem a menor chance para a seleção paraguaia. Bom, vamos agora até Madrid. Copa América rolando. De que os jornais espanhóis estariam falando? De quem? Rames Rodrigues? Editoria. Acabamos de citar aqui. Suárez, Cavani, Messi, que não jogou nada ontem, hein? É de quem, Calais? Bem-vindo à redação. Pois é, você abre o jornal aqui na Espanha, Barreto, parece que não tem Copa América não, cara. Tá todo mundo preocupado com o mercado de transferências e o grande personagem desse mercado é o Neymar. É o Neymar. Ontem o Mundo Deportivo falou trouxe na capa as mensagens, né, que segundo o Mundo Deportivo o Neymar mandou para o presidente do Paris Saint-Germain, falando que ele queria ir embora, queria voltar para casa, não sei o que, não sei quanto. Agora, hoje, o Mundo Deportivo fala que quem está indo atrás do Neymar é o Real Madrid, né, que ofereceu o Bale e o Rames Rodrigues mais um caminhão de dinheiro para ver se traz o Neymar aqui para Madrid. Tudo isso, claro, é a informação do jornal Mundo Deportivo de Barcelona, Barreto. É um e outro ou um ou outro, Calais? Tem uma manchete aqui. Não, um ou outro. Um ou outro. Segundo o Mundo Deportivo, é um ou outro. Aí, ó. A manchete é ofertão por Neymar. 130 milhões mais Rames ou Bale. Quem vocês escolheriam? Rames. Eu também. O Sport, que também é de Barcelona, vai por outra linha. Rebelião. Neymar não quer mais voltar a Paris. Nas páginas internas, diz que o PSG põe um preço em Neymar, 300 milhões. E o La Vanguardia, de Barcelona, diz que o Barça joga com o Neymar. Calais, o que me chama a atenção aí? Primeiro, são 4 manchetes apontando cada uma para uma direção. Né? Nenhuma está tratando do mesmo assunto. Cada jornal foi para um lado da cobertura. E me parece o tipo de reportagem que no jargão jornalístico não tem on, só tem off. Não tem uma declaração assim que você abre aspas ou bota um travessão, né? Porque ela foi gravada. É tudo ali o que os repórteres espanhóis estão conseguindo puxar das suas fontes, que não necessariamente são o presidente do clube, o diretor, o próprio Neymar, o pai do Neymar, sei lá. As oficiais, né? Não são as fontes oficiais. No caso da reportagem do AIS, a gente cita a fonte é o Le Parisien, né? E o Nasser Al-Khelaifi, que deu o preço, né, dos 300 milhões. Ele já tinha falado que se chegasse uma oferta muito grande, ele estaria vendo que o único jogador que não estava vendo era o Mbappé. Né? Mas no resto dos casos, olha, eu tô desde março falando isso, né, Barreto? A gente foi capa do AIS na época. No AIS, inclusive, a gente praticamente já encerrou o assunto Neymar no Real Madrid, a não ser que a gente sabe que o futebol é fluido, né? Hoje está acontecendo uma coisa, amanhã muda de ideia, muda tudo. Mas hoje o Real Madrid não está mais interessado no Neymar, está pensando em outras coisas. A gente viu hoje o Marcos Llorente, né, jogador da seleção espanhola, né, cabeça de área, muito promissor aqui espanhol, mas como ele não estava jogando com o Zidane, porque era praticamente impossível você mandar o Casemiro para o banco, né? O Casemiro hoje é um dos 3 melhores cabeças de áreas, ele pediu para sair e foi vendido para o Atlético de Madrid. Então hoje a prioridade do Real Madrid, pelo menos pelo que a gente vê, né, que apresentou o Mendy ontem, né, vai brigar aí pela lateral esquerda com o Marcelo, é o centro de campo, é o meio de campo. A gente ouviu falar, inclusive o Zidane falou com o Vinícius que ele tem pensado em trabalhar o Vinícius no lado direito, porque
o lado esquerdo é do Hazard, né? Ele foi contratado para isso. E você trazer o Neymar, que joga na mesma posição do Hazard, eu sinceramente, Barreto, pelo menos para as minhas fontes dentro do Real Madrid, o Real Madrid já descartou a contratação do Neymar. O Zidane não quer o Neymar e já está olhando em outra direção. Mas essa informação no mundo deportivo tem que respeitar o trabalho dos colegas, mas pelo menos aqui em Madrid, a nossa informação é de que o Real Madrid realmente não tem interesse em contratar o Neymar nesse momento. Agora, Marcelo, algumas coisas fogem muito da minha compreensão do que diz respeito a mercado do futebol da Europa. Primeiro, toda janela o Neymar está nas capas. Né? Toda janela. Neymar é notícia. Segundo, os números praticados nessas transferências, que são um negócio... Estapafúrdios, é um negócio inacreditável. O Paris Saint-Germain pagou 222 milhões de euros no Neymar, se eu não estou equivocado, o Calas pode me ajudar. É isso mesmo. Agora que é 300 milhões de euros para liberar o Neymar. O Real Madrid estaria oferecendo 130 milhões de euros mais um jogador. Eu não sei como é que você consegue valorizar esse tipo de coisa. Sei lá, que tipo de... Eu não sei, de onde surgem esses valores. Né? E outra coisa, aí o Neymar sai do Barcelona, vai para o Paris Saint-Germain, porque tem todo um projeto de carreira para ser protagonista no Paris Saint-Germain, quer ser o melhor do mundo. Agora não quer mais, quer voltar, não quer se apresentar ao Paris Saint-Germain, não quer voltar para o Paris Saint-Germain, quer voltar para o Barcelona, ou quer ir para sei lá, eu não consigo entender. Se você conseguir, você me explica. Eu acho que isso vem de jornal. O Neymar vem de jornal. E que aí cada um faz a sua matéria, como o Marcelo bem falou. Se você não tem alguém dizendo aquilo ali, eu acho que tem um limite desses offs aí, inclusive offs que apontam para direções completamente opostas. E como o Calas disse muito bem, que não tem o menor sentido para o Real Madrid ter 3 jogadores da mesma posição, Hazard, Vinícius e Neymar. Sabe, que projeto esportivo é esse? E tem o Rodrigo ainda aí. Tem o Rodrigo aí, além dele, né? Eu já fui editor de jornal. Então, assim, para você lançar uma manchete bombástica, você tem que estar muito seguro daquilo, né? E tem aparecido na cobertura sobre o Neymar manchetes assim que mudam totalmente o caminho, né? Que mudam, e aí você nunca tem uma frase do Neymar sobre isso. Você tem o Sheik que deu uma entrevista essa semana, mas com nada muito decisivo, tipo assim, vamos vender o Neymar, né? Está em oferta. Não, ele só disse, se não quiser, não fica. Ninguém obrigava o Neymar a vir para cá. São umas coisas ali meio inconclusivas. Então, assim, ou os caras confiam muito na fonte deles, ou estão trabalhando no limite da irresponsabilidade, mas a gente não pode fazer um julgamento aqui sem acompanhar o que está acontecendo lá dentro dos jornais. Agora, é uma cobertura animada, Calas, isso a gente não tem dúvida. Né? Eu acho que é o que eu sempre digo, assim, não tem nada impossível, muito menos em futebol, mas tem muita coisa improvável. Sim. Eu acho que é improvável hoje o Real Madrid estar interessado no Neymar. Eu dei 2 notícias sobre o Neymar de um ano e meio para cá, né? A primeira foi no ano passado, sobre as reuniões que o Real Madrid teve com o Neymar aí no Brasil. Né? E nessa entrevista a gente sabia dos números que o Neymar... Mas aí era uma situação que o Real Madrid já tinha mentalizado, naquela época a gente não sabia, mas o Real Madrid tinha mentalizado a saída do Cristiano Ronaldo. Sabia que o Cristiano Ronaldo ia sair no fim daquela temporada e precisava de uma super estrela e estava disposto a pagar, a gente soube, naquela época, estou falando de março, abril do ano passado, 280 milhões. Naquela época, onde o Neymar não tinha tido a outra contusão, né, no pé, não tinha tido todo esse problema louco, não tinha se desvalorizado. Né? Hoje o Neymar está mais valorizado do que há um ano e meio atrás. Isso a gente tem que... Isso é fato, não tem dúvida. Né? Quando a gente fala de 300 milhões, eu estou falando que o Real Madrid, naquela época, estaria disposto a chegar a 280 milhões por causa da saída do Cristiano Ronaldo. Né? Esse ano eu dei outra matéria sobre o Neymar falando que o Zidane não queria o Neymar. Então, se a gente vai dando, é o que vocês estão falando. Assim, quando você começa a colocar a notícia em contexto, né, cada vez... O Real Madrid acabou de contratar o Hazard, contratou o Rodrigo e o Vinícius Júnior para a mesma posição, né? Tá olhando em outras posições, porque isso um ano depois, quando o técnico não quer e o jogador está desvalorizado. Aí a gente vai, sabe, para mim entendedor, assim, as informações bastam, né? É informação, gente. O caso do Barcelona é diferente, mas mesmo no caso do Barcelona, a gente está falando do Barcelona que já tem contrato, segundo o presidente do Atlético de Madrid, assinado desde março.
com o Griezmann. E aí você tem ainda, além da chegada do Griezmann, você tem Messi, Luis Suárez, Dembélé e Coutinho para jogar no ataque. Então, ou teria que sair 3 ou 4 jogadores dessa história toda, ou é muito difícil de ver ele encaixar nessa situação, né? Mas é o que você falou, de repente vem de jornal, mas é claro, o Neymar hoje, ele é, sem dúvida nenhuma, um dos 3 ou 4 jogadores que mais vende notícia no mundo, né? Por quê? Porque ele é potencialmente um dos 3 melhores jogadores do mundo, potencialmente. Esse potencial a gente não viu ainda, né? A gente viu lampejos desse potencial e a gente, inclusive, até falou, eu tenho medo de que ele seja a maior desperdício de talento da história do futebol. Pode chegar nesse ponto, né? Porque quando você fala do Ronaldinho, o Ronaldinho Gaúcho já tinha ganhado Copa do Mundo, já tinha ganhado prêmio de melhor do mundo. O Neymar não ganhou nada disso, né? Então, eu acho que hoje em dia, é claro, todo mundo quer saber o que vai acontecer com o futuro do Neymar, mas é complicado, sabe? É complicado. Muito bem. Vamos continuar acompanhando, né, Calais? Que é o que nos cabe no meio dessa confusão toda. Não tem como. São O ano manchetes passado, bombásticas que vão mudando o rumo, né? Aí a gente... Ano passado, quando falaram, pô, o Neymar vai sair do Barcelona pro... Ano passado, não, há 2 anos, quando o Neymar vai sair do Barcelona pro Paris Saint-Germain, parecia impossível. E foi possível, né? Então, no futebol, eu não duvido de nada. Mas, racionalmente, é muito difícil ver o Neymar saindo do Paris Saint-Germain, a não ser que a saída dele do Paris Saint-Germain para o Barcelona ia ser uma reação em cadeia, um dominó, ia precisar de 3 ou 4 jogadores que entrassem, não no negócio em si, mas que saíssem dos times de origem, né? No caso que a gente está falando hoje aqui, do Barcelona e do Real Madrid. Valeu, Calais. Obrigado pela participação na redação de hoje. O Aiello ia completar? Não, ia só justamente referendo ao que disse o Calais, e é a típica informação que parece realmente, né, que sai ou teria saído, né, da imprensa. Uma forma de se especular o caso, porque há um valor em dinheiro e 2 jogadores citados que, de fato, não fazem parte, né, de interesse do elenco do Real. Ou seja, não há a citação de nenhum outro jogador que esteja presente no elenco do Real Madrid, que seja um jogador que pertença, que esteja no planejamento do Real Madrid. O Bale, né, e o Rames Rodrigues. Então são 2 jogadores. Assim, é uma coisa realmente, pode ser uma